Bom, eu literalmente não trolei ninguém, apenas tive que organizar os episódios. Mas como vocês me pediram, apresento a vocês mais um vídeo dessa obra incrível. Peço humildemente a quem não é inscrito no canal para que se inscreva para estar fortalecendo e caso gostem e quiserem uma continuação, comentem aí. E é claro, mete bala no like. Enquanto Engishi e Sanquinha conversavam dentro do carro já na empresa da família Su, o Raichato, como sempre, sendo o personagem mais insuportável desse manhwa, só perdendo para a mãe de Shia. Todo jogadão na mesa, o loirinho reflete que já se passaram mais de uma semana, porém o empréstimo de Shia ainda não foi negociado. E ainda por cima mesmo tinha comprado a Vila da Montanha, com isso tudo ele queria ver a ruína da garota. Mas nesse instante, toda desesperada, Suihan aparece perguntando a Raichao se ele ficou sabendo que o empréstimo de Swingishi já conseguiu ser creditado na empresa. Agora o coitado fica triste, pô. Completamente na bad, ele bate a cabeça na mesa gritando que isso não é possível e que só podia ser fake news a história final. A dívida deles era muito grande para conseguir um empréstimo desse tamanho. E Han, extremamente preocupada, conta a Raichao que agora o departamento todo está sabendo sobre o empréstimo, que é no valor de nada mais nada menos do que 1 bilhão. Exatamente como Shia havia dito. Muito irritado com a vitória de Engishi, o loirinho resmunga que ainda não caiu a ficha dele que aquela verminosa lombriguenta realmente conseguiu um empréstimo, não sei por que a raiva, já que ele também vai ser bem nessa. Sem graça e sem esperança, com seu plano maquiavélico, Raichato pede para que sua prima o acompanhe para que então eles possam ver como está o departamento financeiro da empresa. Porém, Han retruca na hora, dizendo que não há necessidade disso e que está ali para levá-lo à sala de conferências para a reunião, a pedido da vovó, e completa dizendo que isso deveria ser um problema muito sério mesmo para a vovó querer fazer uma reunião assim do nada. Já na sala de reunião, a vovó toda sorridente diz que Shia ajudou a empresa a superar as dificuldades que estava passando com o empréstimo de 1 bilhão de wons, que dá aproximadamente 681 milhões de reais, e completa dizendo a todos que estavam incomodados que futuramente Engishi será a única responsável pelas finanças da empresa, como ela mesma havia prometido antes na frente de todos, e então cumpriria sua promessa. E quando a vovó diz que ainda tinha mais uma coisa para anunciar, Raichao já fica se perguntando se talvez a velhota iria dar o cargo de presidente da empresa para Swingishi. O cara vai longe em pensamentos. Mas provavelmente a idiotice vem de família, e antes que a velha dissesse algo, o pai de Raichato grita dizendo que ela tem de pensar bem sobre aquilo, pois como era um assunto muito sério, sendo sobre o futuro da empresa, não deveria ser tratado assim como uma simples piadinha. Enquanto Raichato ao lado de seu pai grita que ela realmente deve pensar com clareza, pois afinal a empresa da família Su não deveria cair nas mãos de estranhos. Mas a vovó quebra tudo, dizendo que considerando que o fardo de acolher Shia é tão pesado, então queria que alguém ajudasse a dividir um pouquinho desse peso que estava nas costas da garota. Deixando o loirinho completamente surpreso, a vovó diz que a partir de agora ele será o vice-presidente da empresa, auxiliando totalmente Engishi com o projeto da Cidade Oeste. Aposto que ele nem sequer imaginou isso. Todo feliz, ele responde agradecendo a velha e diz que com certeza irá corresponder às expectativas da mesma, enquanto reflete que a velha lhe deu um cargo muito bom, o que significa que ele terá metade do poder da empresa em suas mãos. Naquela situação, Shia reflete que a velha disse aquilo de uma forma superficial, porém a mesma não acreditava que Shia era capaz de alguma coisa. E isso, bom, já estava completamente na cara, né não, rapaziada? Muito irritada, a garota se morde de raiva, pois sabe que não importa o que ela realmente faça, na cabeça daquela múmia ela ainda não seria tão boa quanto o Raichao. Na verdade ela até sabe disso, ela só não liga mesmo. Na moralzinha, a velha termina parabenizando Engishi e diz a mesma que no futuro ela trabalhará com Raichato, e se a mesma tiver algum problema com isso ou com alguma coisa, basta contactá-la, e na hora a garota só consegue concordar. Antes de ir, a tartaruga ninja acrescenta dizendo que a próxima coisa ela deixará para eles resolverem, pois eles têm muito a discutir sobre os próximos passos que a empresa dará, o famoso se vira nos 30 porque eu tô vazando. Assim que a velhota sai, Raichao diz a Engishi que parece que não importa o que a mesma faça porque a vovó nunca levará ela a sério, e que na real a posição de Engishi aos olhos da vovó não pode ser comparada com a de Raichato. Porém a mulher do prota, muito irritada, se levanta batendo na mesa e diz que a partir de hoje ela revisará todas as contas da empresa e que antes não se importava com o que Raichao gastava dinheiro, mas agora se ele gastar um centavo a mais do que realmente deve, então ela iria querer saber exatamente o porquê. Enquanto a garota se retira, Raichao conversando com seu pai diz que aquela idiota não sabe nem o que fazer, pois nem sequer a vovó se importava com essas coisas nada a ver, enquanto o pai dele também debocha da garota perguntando se ela realmente acredita que será levada a sério por eles. Tranquilizando a todos, o pai de Raichao ainda diz que eles não tinham com o que se preocupar, pois seu filho agora era o vice-diretor da empresa, então como é que Swingishi iria deixar as coisas mais difíceis para eles, sem que tenha o poder todo em suas mãos. Raichao diz que o empréstimo dessa vez é de 1 bilhão e que se eles não puderem pegar algum dinheirinho dali, então ele mudaria o seu nome, e termina dizendo que protegerá todos dali se aquela cadela de Shia tentar prejudicá-los. A galera começa a dizer que estavam contando com Raichao, enquanto outra pessoa diz que com o status dele na mente da velha senhora, Engishi não passa de um pedaço de cocô e que nem sequer ela chega aos pés do mesmo. Dentro do carro do prota, quando o mesmo vai buscar a sua querida esposa no trabalho, a garota diz que Ling Yao disse que queria agradecer Sanquinha por ter salvo a vida dela, por isso iria convidá-los para jantar em sua casa, e logo Shia completa dizendo que iria falar o caminho enquanto Sanquinha dirigia. Mas vendo a expressão no rosto de sua amada esposa, Sanquinha responde que ela conseguiu o empréstimo e tudo deu certo, mas por que carambas ela ainda estava infeliz daquela forma? Nem 1 bilhão agradou essa mina, mano, sai fora. Rapidamente a garota responde que a vovó deu a Raichao o cargo de vice-diretor para ajudá-la com a pressão, e que também pediu para discutir tudo com o Raichao futuramente, e que isso na real era um saco. Ao ouvir isso, o prota responde que esperava que a velha encontrasse uma maneira de controlar
Xia na empresa. Ele só não esperava que ela fizesse isso de uma maneira tão ridícula e descarada dessa forma. Irritada, a Xia diz que a velha prometeu que Xia seria responsável pelo projeto e pelas finanças da empresa, e pergunta quando que aquela velha será finalmente capaz de reconhecer quem Su Haishao realmente é de verdade. Mas o prota pergunta a sua amada se isso não é simples. Afinal, ela só não quer que Xia ganhe muito destaque na empresa e acabe afetando Haishao, porque o mesmo não é nada mais do que o candidato número 1 a presidente da empresa. Ainda muito irritada, ela grita perguntando se a velha não tinha medo que Xia saísse da empresa, afinal eles só estavam na empresa ainda, por causa dela. E termina perguntando que se ela deixar de se importar, por quanto tempo será que aquela empresa merreca iria durar? Com a sua amada muito triste ao seu lado, Sanqian responde que ela sabe literalmente o porquê de tudo isso, e também sabe a resposta de tudo que ela estava perguntando. A verdade é que a velha sabe de tudo isso e usa Xia pra ela. E mais à noite, depois de tanta raiva, eles já estavam num rolezinho e Xia pergunta a Yao se não é difícil reservar aquele lugar ali. Mas já que conseguiram, quem é que foi essa pessoa tão generosa a esse ponto? Com Xia ainda impressionada, a Rosinha diz que foi o marido da Hong Momo e que na verdade ouviu dizer que o tio dele é o dono daquele lugar. É como se a Vila Montanhosa não fosse mais impressionante do que aquele lugarzinho merreca. Mas também impressionado, Sanqian diz que Yang Kei é um homem muito poderoso e que tem fortes conexões na cidade. Por isso mesmo, vários chefões precisam ir até o mesmo para bajular o cara. Rapidamente, Yao pergunta ao prota por que o mesmo começou a bajular o cara também. Afinal, ele não seria nada se não tivesse tirado a sorte grande 3 anos atrás, e então como Yang poderia ter dinheiro para abrir um resort se não fosse por isso? Completamente contente, sem acreditar no que acabara de ouvir, Sanqian pergunta de onde foi que Ling Yao tirou essa historinha de sorte grande. Informações tiradas do bumbum. A garota responde que ouviu dizer que ele era apenas um pedreiro e não tinha dinheiro, e que ele só fez sua fortuna após ganhar na loteria e daí abriu o resort e criou conexões poderosas. Por esse motivo, se ele não tivesse ganhado na loteria, ainda estaria batendo laje. Mas a real mesmo é que não foi loteria nenhuma, e sim Sanqian que contratou o mesmo para que fizesse alguns serviços para si mesmo. O prota só não fazia ideia de como o sujeito teria usado toda a grana que ganhou por seus serviços. Wen diz a sua amada Hong Liu que pegou aquele carro emprestado com seu tio e pergunta mesmo se ela tinha gostado, pois quando as amigas e colegas da mesma chegarem morreram de inveja, enquanto a Ruivinha agradece ao seu amado dizendo que ele era perfeito. Quando as outras colegas da Ruivinha chegam, logo começam a bajular ela, dizendo que a vida dela é incrível e que também tinha um marido lindo, e perguntam sorrindo de onde ela tirou um marido daqueles capaz de comprar uma Ferrari. Menosprezando o coitado, Liu responde às suas colegas dizendo que ele nem era tão bom assim, pois ela precisou sofrer muito, mas muito mesmo antes de ficar com ele. E na real só ficou com ele porque o mesmo deu aquele anel a ela. Que mina panaca, mano, sai daí. As garotas ficam completamente impressionadas com o anel, enquanto a Ruivinha dizia que só custava 100 mil, e que não era muito na verdade, por esse motivo iria pedir um muito maior no aniversário de casamento deles. Sem graça, o Tontão diz à sua amada que tem uma surpresa para ela e que na real ele só iria contar no aniversário deles, mas já que as colegas de Liu estavam por ali, ele tinha que dizer que pediu um anel customizado de uma marca para ela. Hong Liu beija o cara dizendo que o ama, enquanto todas as garotas ficam perplexas, se perguntando se a marca desse anel não era mesmo que só deixava você comprar um uma vez na vida, e que na verdade era a marca mais cara do mundo. Mas o que chama a atenção de Liu é Xia chegando, e a garota diz para dizer que Ying Xia era a princesinha da sala, porém faz muito tempo mesmo que a mesma não aparecia por ali. Logo as garotas começam a comentar que não esperavam que mesmo depois de passar tanto tempo, ela ainda assim continuaria linda daquela forma, mas que no fundo fazia sentido, pois Xia ainda era a princesinha da sala, então como é que ela não seria linda? Logo uma das garotas que estava na reunião corre toda sorridente até a mesma e diz que finalmente Ying Xia apareceu por ali. Afinal, não havia tantos anos e já estava sentindo muito, mas muita falta mesmo da garota. Ao ver isso, Hong Liu começa a resmungar consigo mesmo que era a mesma coisa na escola e ainda era a mesma coisa nas reuniões. E se pergunta se aqueles idiotas não conseguiam ver que ela era melhor, mas muito melhor do que Xia. Melhor em que sentido, querida? Rapidamente a maldosa vai até Xia dizendo a mesma que finalmente ela veio para uma das reuniões e diz que aqueles idiotas da sala realmente não sabiam nem disfarçar que estavam loucos para meter a beijoca na mesma. Mano, o Sanqian vai arrebentar geral, hein? Ela pergunta à mulher do prota que cheiro horrível era esse, se ela na verdade não estava usando perfume barato e sugere mandar alguns perfumes seu que era de marca para ela, enquanto em que Xia olhava para a cara de Hong Momo com muito desprezo, e ainda diz que o seu noivo, rico e lindo, Yang Wen, dava a ela um perfume novo de marca literalmente todo mês e que também nunca iria conseguir usar todos eles, então não fazia diferença dar alguns para Ying Xia, mal sabe ela da Vila Montanhosa. A mulher do prota não se incomoda tanto, mas a Rosinha se irrita muito tomando as dores de sua amiga e grita para Hong Liu que Xia não precisa dos produtos de primeira linha da mesma, e que ela poderia ficar com todos eles e enfiar no nariz. Na frente de todo mundo, Hong começa a humilhar a Rosinha dizendo que a bolsa dela sim era de primeira linha, e pergunta se ela viu o carro que o Wen deu a ela, e que agora ela anda de Ferrari. Logo, por qual motivo usaria um perfume de primeira linha se poderia até mesmo comprar o original? Mas o marido ricão da mesma abraça ela dizendo que todas ali eram amigas, então a garota não precisava ser tão cruel assim e humilhá-las por não ter uma boa condição como ela. Logo Ling Yao reflete que no vídeo de Sanqian tocando piano era muito parecido com o terno que Yang Wen estava usando, e pergunta se na verdade aquilo era uma mera coincidência e que aquele terno era realmente muito familiar. Rapidamente Ying Xia apresenta o seu amado para todos ali, Han Sanqian, enquanto o nosso querido prota todo sorridente e carismático diz oi a todos por ali. Pior que ele realmente parece ser mó bonzinho, mano. E ao vê-lo, as garotas começam a se perguntar se ele é realmente Han Sanqian, afinal como ele pode ser tão inútil e tão lindo assim ao mesmo tempo, mas que talvez ele só estivesse mesmo vivendo nas custas de Ying Xia. Yang Wen, debochando da cara do prota, diz que conhecê-lo pessoalmente
confirma o quanto ele realmente é reservado, e logo cai na gargalhada como se tivesse contado a piada mais engraçada de todo mundo. Porém o nosso querido prota, esperto como sempre, pergunta ao idiota de Yang Wen se o tio do mesmo não ordenou que ele não ficasse tentando chamar tanta atenção assim para si mesmo. O maluco desinvestou, mano, agora ele não tá mais nem aí pra nada. Sorrindo, ele diz ao prota que não esperava que o mesmo conhecesse o seu tio e que na real ele não era tão burro assim como Wen pensou. E também o seu tio é uma pessoa de um nível muito alto na sociedade. Por esse motivo, seu tio ensinou-lhe a não ser tão discreto assim. Afinal, qual seria então a diferença entre alguém incrível e rico como ele e Yang Wen de alguém tão fracassado e perdedor como Han Sang-Qian? Na mesma hora, com um sorrisinho simpático, Han Sang-Qian pergunta se ele estava falando sério, que se for esse mesmo caso, então realmente não se importaria em lhe ensinar como ser discreto em nome do tio do mesmo. Ignorando por completo a presença do casal babaca, Yingxia puxa seu amado dizendo para que eles entrassem na festa e se sentassem por lá. Afinal, ainda faltavam algumas pessoas para chegarem até que começasse a reunião. Enquanto Yang Wen diz a sua amada para que ela não fique preocupada, pois ainda é cedo e eles terão muitas oportunidades para eliminar Yingxia e o fracassado do marido da mesma. Por esse motivo, eles não precisavam ter tanta pressa. Já na festa, algumas mulheres comentavam sobre o príncipe do piano que apareceu na internet e que na verdade fez um enorme sucesso, enquanto outra dizia que haviam muitas mulheres que diziam que iriam se casar com ele. Sang-Qian garanhou até mesmo de costa, e que alguns disseram que era uma propaganda de agência, mas há tanto tempo que não tem notícias sobre o príncipe do piano, o que significava que na verdade ele é simplesmente alguém que só estava de passagem por lá e fez aquela obra de arte. Após ouvir a conversa das garotas, Ling Yao diz ao prota para que ele suba no palco e dê um showzinho para elas. Afinal, o príncipe do piano está ao lado de Yingxia e é o marido da mesma, e por isso as garotas ficarão invejadas quando souberem disso. Mas no mesmo instante, Sang-Qian responde que não fará isso, pois está ali hoje apenas para ficar de boa. Enquanto Ling Yao, irritada, pergunta por que Sang-Qian não ajuda Xia a lutar por sua reputação e se o mesmo consegue suportar Hong Liu humilhar a sua esposa literalmente o tempo todo. Logo Yang Wen anda em direção ao piano e com isso surgem os comentários se ele na verdade era o príncipe do piano. E logo começam realmente a acreditar que ele era o cara, o deus masculino mais quente da internet que tocava piano lindamente. Com aquele palhação ali, as pessoas bajulavam Hong Liu, perguntando à mesma se o marido dela realmente acabou de revelar ser o lendário príncipe lindo do piano, o mesmo que fez fama na internet, enquanto idiota fica se achando também. Ao ouvir aquilo, Ling Yao fica irritada, perguntando o que carambas estava acontecendo e desde quando Yang Wen se tornou o príncipe do piano. Nisso, Sang-Qian fica completamente sem graça e Yingxia extremamente assustada. Hong Liu diz para dizer que seu marido pratica piano desde criança, então manda muito bem no piano. E da última vez que esteve no centro comercial, as suas mãos estavam com vontade de tocar piano, porém o que não esperava era causar um movimento e uma fama tão grande assim. Novamente, as garotas começam a paparicar Hong Momo, dizendo que ela realmente tem muita sorte de ter o marido daqueles, pois além de rico, era muito talentoso e lindo. E que na real é deprimente saber que o príncipe lindo do piano já era casado enquanto a garota se vangloriava. Hong diz ainda que falou para seu marido não ficar se vangloriando de suas capacidades, porém o mesmo não tinha ouvido ela. Enquanto o charlatão diz que não pode ver um piano que não consegue conter a vontade de tocá-lo. Muito irritada com tudo isso, Ling Yao não consegue se conter e avança gritando para todos que aquilo é uma completa vergonha, pois aquele idiota ali nem sequer realmente era o príncipe do piano da internet. A mina tem mais atitude do que o próprio prota, mano. Enquanto Hong Liu desejava mal a Yao por ter arruinado novamente a sua noite, e que dessa vez deixou Yang Wen fingir ser o príncipe do piano para causar inveja, e que não importa na verdade, pois ninguém sabe quem realmente é o verdadeiro príncipe do piano. Porém a mentirosa, muito irritada, grita com a Rosinha dizendo que não era pra pensar que por serem amigas, ela iria caluniar o seu amado e pergunta se ela tinha provas de que Yang Wen realmente não era o príncipe do piano. Shen Ling Yao então responde que para que os colegas da turma tivessem inveja dela, Hong Liu faria qualquer coisa, mas pergunta por que ela tinha que ser tão idiota e imbecil dessa forma. Essa mina é o ódio em pessoa, cara. Rapidamente a Rosinha estressada mostra o vídeo dizendo que embora o príncipe do piano não mostre o rosto, eles conseguiriam ver e perceberem se além das roupas seriam iguais, realmente tinha alguma outra semelhança entre as costas e o lado do rosto com a de Yang Wen. As garotas logo disparam dizer que se for olhar por esse ponto de vista, realmente a diferença era grande, principalmente o rosto do mesmo que era completamente diferente. A casa caiu graças a Rosinha. Eu amo essa garota, mano. Preocupada com não ser humilhada, Hong Liu diz que tudo isso era por causa da câmera do telefone e como Yao podia dizer que Yang Wen não era o príncipe do piano, tendo em conta que a mesma nunca sequer tinha visto o cara e que na verdade isso parecia mais um ciúmes desnecessário. Para o azar de Hong, Yao não tinha papas na língua e responde perguntando quem foi que falou que ela nunca viu o príncipe do piano e que na verdade ela realmente sabia quem era o verdadeiro príncipe do piano. Tentando humilhar a garota, Hong Liu ainda diz que tantas pessoas na internet ninguém sabia quem era esse tão sonhado príncipe. Então por que alguém como Ling Yao saberia e completa dizendo que isso era uma piada e que realmente quer ver quem era o príncipe do piano que Ling Yao tanto falava. Uma das garotas que estava ali diz a Rosinha para que ela não tirasse conclusões precipitadas. Afinal, como ela poderia saber quem realmente era o lendário príncipe lindo do piano e que na opinião dela era o Yang Wen, por isso ela ficou com inveja de Hong Liu. Outra também grita que ouviu dizer que muitas senhoras ricas não têm informações sobre o tão aclamado príncipe. Por qual motivo alguém tão baixo como Ling Yao iria saber sobre isso? Caramba, pegou pesado, hein, o Shiva do Mortal Kombat. Hong Liu ainda completa perguntando a Yao por que a mesma quer passar vergonha e fazer Xia parecer boa. Afinal, ela tem sido a cadelinha de guarda de Swing Xia durante tantos anos e nem sequer ganhou um centavinho com isso. E como todo mundo já tava coringando nesse mal, a Xia grita apontando o dedo para Hong Liu e diz a mesma que Ling Yao é sua irmã e não deixará que uma idiota insulte
discute ela na frente de todos. A Rosinha, muito triste, diz a todos que como querem saber quem realmente era o príncipe do piano, então ela diria. E logo manda Sanquan subir no palco, tocar a canção do piano e mostrar quem realmente era o príncipe. Hong Liu começa a rir muito, dizendo que então Ling Yao quer dizer que o perdedor da família Su é o príncipe do piano. E pergunta se isso na verdade era uma piada com a cara dela e termina dizendo que Xia não ia ali já fazia tempo, então não era pra passar vergonha hoje. O charlatão também dá risada da cara de Sanquan e diz que se aquele lixo ali for o príncipe do piano, então ele era a reencarnação do próprio Mozart, deixando Ling Yao com muito mais ódio ali atrás. Com isso, Sanquan resolve tocar o piano, enquanto Hong Liu diz ao mesmo para que ele não se esforçasse tanto. Caso contrário, se ele quebrasse aquele piano ali, ele nunca mais seria capaz de pagar o mesmo. Sanquan fica caladão e só começa a tocar piano lindamente. Com isso, a galera começa a comentar que as costas e o rosto eram exatamente iguais ao do vídeo e que isso era incrível. As garotas ficam boquiabertas sem acreditar, dizendo que não pode ser verdade que o marido de Swing Xia realmente é o príncipe do piano, o lendário príncipe do piano. Literalmente todo mundo na reunião fica extremamente apaixonado pelo Sanquan, dizendo que ele era o príncipe do piano, enquanto Hong Liu e o charlatão de seu marido se mordiam de inveja e de raiva do Prota. O coitado não fez nada demais, mano. Rapidamente, Hong Liu grita a Wen para que o mesmo fizesse alguma coisa, pois eles já estavam passando vergonha. E o cara responde que iria pedir ao seu tio para que desse um fim em Sanquan, então ela não tinha com o que se preocupar. A rapaziada da reunião começa a dizer que o desempenho de Sanquan é excelente e que o ritmo é muito mais suave e refinado do que o desempenho anterior de Yang Wen. Debochando da nojentona, Ling Yao se aproxima de Hong Liu perguntando se agora ela sabia quem realmente era o príncipe do piano e qual era a sensação de tomar um tapa de humilhação na cara bem dado. Tentando tirar o seu da reta, Hong Mong responde que ainda não tinha certeza de que Sanquan realmente era o príncipe. Afinal, bastava agir como o cara do vídeo que qualquer um poderia ser ele. Rápida como uma lebre, ao diz que Liu mesmo falou que Sanquan também estava fingindo, o que significava que ela admite que o marido charlatão dela estava realmente fingindo, e pergunta se ela não tinha vergonha na cara de forjar tudo isso só pra tentar causar inveja em suas amiguinhas. Enquanto se retirava dali, a Rosinha ainda se vira para trás com a intenção de humilhar ainda mais Hong Liu, e diz a mesma que ela não passa de uma mulher vaidosa, que tudo que causa nas pessoas é nojo e mais nojo. Yang Wen diz a sua amada para que ela não ficasse irritada com isso, pois ele irá pedir um dos homens de seu tio emprestados para espancar Sanquan e vingá-la, enquanto a mulher ordena para o seu marido fazer com que o mesmo se arrependa ajoelhado no chão. Liu diz que quer que Swing Xia e o perdedor de Han Sanquan sejam humilhados na frente de todos. Afinal, como se atreve uma mulher indesejada pela família Su e um completo fracassado tentar mexer com ela na frente de tanta gente assim? E seu marido tenta acalmá-la, perguntando se ela não sabe o tipo de pessoa que seu tio é, e com toda certeza do mundo a diversão para aqueles três idiotas ali acabava hoje. Logo, Yang Wen corre contar para o seu tio, que bate na mesa muito irritado perguntando como se atreveram a envergonhar a sua sobrinha, enquanto Wen continua botando lenha na fogueira, e diz a Yang Kei que eles sabiam quem ele realmente era, mas ainda assim mexeram com a sobrinha dele, que é por isso que ele veio pedir a sua ajuda. Afinal, não importa se ele e sua esposa fossem humilhados, mas debocharem do nome de Yang Kei não dava pra suportar mesmo. O mesmo, com muito ódio no seu coração, diz ao seu sobrinho que compreende o que o cara estava querendo lhe dizer, mas agora era hora de ele ir para casa e mais tarde Yang Kei enviará alguns homens para ajudar a dar um fim naqueles bastardos. Dentro da sala privada, Sanquan pede para ir ao banheiro, enquanto reflete que se olhar para alguém como Wen, o mesmo nunca esquecerá o que aconteceu antes. Então irá pedir para Yang Ki resolver imediatamente esse assunto. Na real, Ye Fei está pedindo informações sobre Han Sanquan por agora. Como isso mesmo, não pode ficar se metendo em brigas e chamando muita atenção no momento. Tô sentindo medinho, hein, Sanquan? Há mais ou menos 3 anos atrás, Sanquan colocou Ling Yong no cargo da Zona Cinzenta para ser o seu comparsa. Yang Ki, por outro lado, estava lá para fazer contatos para Han Sanquan e Sheng, para caso algum dia o Prota chegue a precisar deles, como se fosse uma espécie de plano B caso desse algum BO. Enquanto Sanquan estava tentando conversar com Yang Ki, um bando de brutamontes entrou na sala privada ordenando para que todos saíssem dali, pois a sala era deles e somente deles. Ao vê-los por ali, Hong Liu pergunta a seu amado se o mesmo poderia fazer aqueles brutamontes ir atrás de Xia, porém a resposta de Yang Wen é um tanto quanto decepcionante para sua amada. Extremamente assustado e preocupado com tudo o que estava acontecendo, Yang Wen responde que não acha que deveria fazer isso. Afinal, mesmo sendo uma completa idiota, Swing Xia ainda continuava sendo da família Su, mas sua esposa grita perguntando o que é que isso tinha a ver, e continua perguntando o que Yang Ki tinha de ligação com a família Su, e chamando seu marido de idiota, ela diz que a esposa do mesmo estava sendo humilhado por completo, e pergunta se ele era capaz de deixar isso barato e ser igual ao perdedor de Han Sanquan. Ao ouvir isso, Yang Wen fica irritada e diz que jamais será como Han Sanquan, e que então irá fazer o que a sua esposa quiser, até mesmo chamar ele na grade quando estiverem a sós. Logo, Yang Wen chega nos brutamontes e pergunta a eles se eles precisavam de ajuda, porém o grandalhão pergunta quem era aquele idiota e o que ele estava fazendo ali na frente dele. Irritada ainda, o Super Saiyajin pede para que Yang Wen saia da sua frente, enquanto o mesmo ordena que o grandão e seus homens dêem uma bela surra nas duas mulheres idiotas que estavam no canto da sala privada. Mas muito nervoso ainda, o grandalhão, depois de encarar aquele tonto por um momento, pega ele pelo braço e joga longe, ordenando que o mesmo saísse de sua frente imediatamente. Um dos brutamontes dizia a Xia que a pele dela era muito branca e ela era muito linda, e completa perguntando se poderia tocar nela para ver se era lisa. Que maluco esquisito. E o outro pergunta se elas estavam solteiras, afinal eram muito lindas para estarem sozinhas, e termina convidando elas para beberem um pouco, enquanto um outro homem diz que elas eram muito gatas para ficarem solteiras. Um dos homens que estava na reunião tenta intervir, mas o grandalhão mete uma bicuda nele, perguntando quem ele era para pensar que poderia interferir em seus negócios pessoais. Jogado no chão, o cara pede ajuda para Hong Liu, dizendo que aquele é o território do tio de Yang Wen,
e que ninguém poderia se atrever a ir até ali e causar briga sem pedir permissão ao mesmo, enquanto a garota anda caladona em direção ao Brutamonte. Mas Hong Liu, muito séria, responde que ninguém se importava e até mesmo seu marido foi agredido pelos homens. Então talvez Ying Xie e Ling Yao provocaram ele de alguma forma. Deixa só o Sun Ke voltar que ele resolve tudo isso. Muito irritada com tudo que estava acontecendo, Ying Xie grita a Hong Liu perguntando se ela já não tinha problemas o suficiente para essa malcreia vir com essas ideias tortas para o lado dela. Debochando, Hong Mong pergunta a Xia para quantos homens ela deu moral lá fora, e que na real tudo isso parecia ser culpa da mesma e Liu não seria louco de botar a sua mão no fogo, pois não garantia a inocência de Swing Xia. Entrando na dança para se aproveitar de Xia, o Brutamonte Capitão América pergunta se ela não se lembra de quanto eles se amaram na noite passada, e que não se pode negar a conta quando se sai da cama. Extremamente irritada e com nojo, Swing Xia dá um tapa na cara do malandrão, perguntando se ele tinha cocô na cabeça, afinal ela nunca nem sequer tinha visto ele em toda a sua vida. Mas isso deixa o cara com um ódio mortal e sem pensar duas vezes, o Brutamonte loiro mete um socão no rosto de Xia, pedindo para que ela não decepcionasse ele novamente e parasse de ser assim tão metida.